dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos dando continuidade nesta manhã à leitura do Salmo 141. E hoje nós vamos ler os versos do 6 ao verso de número 10, que diz assim: quando os seus juízos forem arremessados numa penha abaixo, ou os seus juízes forem arremessados de uma penha abaixo, saberão que as palavras do Senhor são verdadeiras. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca do Seol. Mas os meus olhos te contemplam, ó Senhor. Meu Senhor, em ti tenho buscado refúgio. Não me deixes sem defesa. Guarda-me do laço que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Há determinados momentos que aos nossos olhos parece que tudo perdeu o controle. É muito comum olharmos para as situações que estão à nossa volta e acharmos que o mundo perdeu o seu rumo. Vez por outra, nos encontramos com esse tipo de situação quando surge uma guerra, quando percebemos que os maus estão prevalecendo e a gente tem a sensação de dizer, não tem o que fazer. Só Deus com uma intervenção para mudar os rumos dessa situação. E aí, nós precisamos nos lembrar que Deus nunca perdeu as rédeas da história. A história está sendo construída para um fim. Toda a história está sendo construída para que a palavra de Deus possa prevalecer. Não podemos nos esquecer que o livro de Apocalipse já está escrito e as coisas elas estão caminhando para aquele final descrito na palavra de Deus. E esse texto vai nos ensinar que quando as coisas parecem perder o rumo, perder completamente o sentido, é a palavra de Deus que vai ser reconhecida como verdadeira. Por isso o verso 6 diz, quando os seus juízes forem arremessados numa penha abaixo, saberão que as palavras do Senhor são verdadeiras. Nesse contexto, juízes ser arremessados de penha abaixo é, do ponto de vista humano, impossível. Afinal de contas, são intocáveis nas relações humanas, mas ainda debaixo da autoridade divina. E a palavra de Deus nos faz lembrar que o que prevalece, na verdade, são os propósitos eternos do Senhor. Não podemos nos esquecer desta verdade, porque é esta certeza que nos move em segurança, em meio às mais diferentes situações que encontramos no nosso dia a dia. Eu gosto muito de me lembrar, a partir do verso 8, de uma outra história, quando Josafá estava vivendo aquele momento de turbulência e ele não sabia onde encontrar esperança, e ele disse, mas os meus olhos estão postos em ti. Davi diz a mesma coisa com palavras diferentes, quando ele diz no verso 8 assim, mas os meus olhos te contemplam, ó Senhor, meu Senhor, em ti tenho buscado refúgio, não me deixe sem defesa. Isso significa, quando nos falta recursos do ponto de vista humano, nós ainda podemos olhar para o Senhor. E quando olhamos para o Senhor, encontramos defesa. Quando olhamos para o Senhor, encontramos segurança. Quando olhamos para o Senhor, encontramos a certeza de que a vontade dele há de prevalecer na nossa vida e no nosso contexto.
Por isso, a palavra de Deus nos convida a mantermos os nossos olhos firmes no Senhor. Você se lembra daquele momento quando Pedro pediu para andar sobre as águas e enquanto estava olhando para Jesus, aconteceu algo extraordinário. Ele andou sobre as águas, mas no momento em que ele desviou os olhos de Jesus para sentir o vento e olhar as ondas, ele começou a afundar. Sempre que nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós corremos o risco de afundar. Perdemos a nossa fé, perdemos a nossa esperança. Quando nós desviamos os nossos olhos para ficar olhando para as circunstâncias que estão à nossa volta, corremos o perigo de perder a noção de que quem está no controle de todas as coisas é Deus. Mas quando olhamos para o Senhor, a esperança se renova em nossa vida. Por isso, que eu e você, como Davi, possamos manter os nossos olhos firmes no Senhor, a despeito das circunstâncias, porque é Ele quem vai nos conduzir em segurança. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque a despeito das lutas que estão à nossa volta, os nossos olhos estão postos em Ti. É no Senhor que esperamos, é no Senhor que se estabelece a esperança do nosso coração. Por isso, ó Deus, seja o Senhor o nosso socorro, a nossa defesa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?